Nós vamos falar sobre o tempo. Não é o tempo nublado, não é o tempo de chuva, não é o tempo ensolarado, apesar, gente, que ontem, hoje, quando você acorda, você sai para fora, você olha aquele céu azul, você fala assim, louvado seja Deus, porque está lindo as manhãs. As manhãs têm acordado assim, resplandecente. E o meu pensamento, quando eu acordo de manhã, que eu olhei, eu falei assim, Deus, isso é sol de praia. Esse é sol de quem tinha que estar em outro lugar, não neste lugar. Era sol de férias, de estar se divertindo, regozijando em outro lugar. Mas glória a Deus, que Deus nos permitiu, nesta manhã, renovar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Esse tempo é um tempo chamado hoje. E esse tempo é especial. Às vezes a gente não dá muita importância ao tempo, quando se tem tempo. Mas eu quero começar falando com vocês. E nem sei se vocês já se perceberam. Quando a gente é criança, ou quando você olha uma criança, para ela não tem tempo. Para ela, o dia é dia, a noite é noite, não tem almoço, não tem janta, não tem tempo, não tem relógio para ela. Aí, quando ela fica mais adolescente, aí, para ela, começa a ter tempo. O tempo passa ou muito rápido ou o tempo demora. Demora porque ela quer sair com os amigos, demora porque não chega meu aniversário logo, demora porque eu não faço 18 anos logo, ou o tempo passa muito rápido porque eu estou naquela festa, minha mãe já vem me buscar, porque eu estou comendo um lanche, já está na hora de ir embora. A percepção do tempo, ela é muito relativa, ela é muito diferente. Porém, quando a gente já está mais adulto, né, a gente vai passando uma certa idade, a gente já acha que a gente não tem tempo. Mas o tempo mudou? Mas o tempo variou? Segundo o cientista aí, diz que o eixo da Terra mudou, então parece que o tempo de 24 horas não tem mais 24 horas, e assim vai. Mas não quero entrar por essa linha. Eu quero entrar no que diz o Salmo 90, no verso 12. Apesar que eu vou começar no verso 1. Você pode pôr para mim aí, Fernando? Salmo 90, verso 1. Diz assim o texto, e eu quero ler com você esse texto. E depois nós vamos explanar por outros caminhos aqui que os meus irmãos vão me ajudar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, e de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos somos como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Gente, eu acho lindo. A gente usa muito esse versículo para falar de aniversário, né? A pessoa fez aniversário, ensina-me a contar os dias. Ele está falando da brevidade do homem. Ele está falando de um tempo que a nossa vida é muito breve. Ele diz que a nossa vida, ela voa, ela nem passa, voa. É como o pensamento. Para pensar, são frações de segundos. E tudo foi embora. E tudo acabou. E hoje parece que a gente está vivendo como se nunca fosse acabar. Parece que nós estamos vivendo eternamente. Como que vocês veem isso? Detalhe do salmo que a pastora acabou de ler aí é bastante interessante, que é um salmo de Moisés, né? Sim. Ele está orando e fazendo uma oração. Ele fala que de eternidade a eternidade,
Ele fala de eternidade, tu és Deus, né? Aí ele fala assim, quando ele fala do tempo de vida, que o tempo é muito curto, ele, dentro de um resumo, ele fala assim, que os nossos olhos sempre tem que apontar a Deus. Em tudo que você vive. E que, aí ele pega e fala assim, aqui no versículo de número 7, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz ao teu rosto. Então ele fala de um cuidado com a vida dele interna, e dentro deste tempo ele fala que ele tem que buscar o Senhor. Em um tempo, que aquele tempo é muito difícil, talvez num deserto, talvez cuidando de pessoas, talvez orientando pessoas, ele falou assim, aí ele pega e fala assim, a nossa vida é 70, 80 anos, o resto é enfado. O resto é canseira, mas as nossas vidas sempre têm que estar no Deus da eternidade. Eu acho muito lindo, porque se tratando de Moisés, parece que esse versículo aqui é mais atualizado do que os dias do que amanhã, do que o jornal que vai ser amanhã, esse Salmo 90. E eu fico muito feliz com o Senhor, como Ele trata as pessoas. Aí ele fala aqui no versículo de número 15, alegra-nos pelos dias em que nós afligistes, e pelos anos em que vimos o mal. Aqui ele está falando do dia que ele se alegra no dia mal que ele viveu com o Senhor e da correção que o Senhor fez através da vida dele dentro deste tempo. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Realmente, Deus nos dá sabedoria e nos capacita, e se nós soubermos discernir o tempo, entender o tempo, aquele que o versículo diz, ensina-nos a contar nossos dias. Nós vamos saber que, independente do tempo que vivemos, o que vamos viver, crescemos. Hoje mesmo é o aniversário da Sara. O ano passado ela fez aniversário no mesmo dia. O tempo passou, né? Eu brinco lá em casa, o ano passado você fez aniversário, nesse mesmo dia de novo fazendo aniversário. Então o tempo está passando, o tempo está voando, e se nós não sabemos contar os nossos dias, com a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos ter coração sábio e não vamos conseguir viver na vida corretamente. Então o tempo voa. A nossa vida é como um vapor. Esses tempos atrás, eu lembro que eu era criança. Faz um tempinho, né? Lembro, pouco tempo. Alguns aninhos atrás, eu era uma criança. Brincava com meu pai, com a minha mãe, com meus primos, com meus irmãos. Hoje eu já sou um pouco adulto, né? Quando a gente pensa, é isso mesmo, né? Foi ontem. Nossa, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava com os meus amigos, mas o tempo foi. Passou. E ele passa muito rápido. Às vezes, a noção é como se a gente quisesse segurar como água o tempo na mão e ele vai escorrendo pelas mãos. O tempo é regente das nossas vidas. Mas se a gente não souber trabalhar o tempo, a gente vai se perder nele. Porque nós vamos começar a virar pessoas ansiosas. E a Bíblia diz que para nós lançarmos as nossas ansiedades sobre ele, que o homem não pode acrescentar um côvado ao seu tamanho, mas a correria, a agitação, não tenho tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Não sei se vocês notaram. O que a gente come hoje, quando você não tem tempo? Fast food. Fast food? Por que fast Engole, food? né? Por que você come, engole fast food? Porque é rápido, fast food, comida rápida. Por que você tem micro-ondas na sua casa? Porque você ganhar tempo. Mas por que você precisa de tanto tempo? Para fazer o que com o tempo? É isso que a gente precisa saber. Matusalém teve quase 1000 anos. Tempo. O que ele fez com o tempo? Precisou de tanto tempo para quê? Fala para mim. A gente precisa entender que o tempo ele tem que ser usado, como disse o pastor Célio, com sabedoria. Se a gente olhar, e vocês estão só deixando eu falar aqui, daqui a pouco vocês vão ficar aí sem falar. Eu vou parar, vocês vão falar. Para com isso. Se a gente perceber como Jesus usa bem o tempo dele. Há uma passagem na palavra do Senhor que diz que Jesus se assenta ao poço em Sicar, enquanto seus discípulos vão buscar alimento. Enquanto ele fica ali, vem uma samaritana e começa a tirar água do poço. E ele começa a dizer para ela, dá-me de beber. E ela fala, nós não temos diálogo entre nós não podemos nos comunicar, porque pede águas para mim, és tu judeu. Ele fala assim, mas se soubesse quem te pede água, te daria. Se bebesse da minha água, nunca mais teria. E ele faz, em questão, não é de horas, porque eles foram na cidade buscar alimentos. Ele faz naquele tempo que ele tem, ele traz essa mulher
a conhecer a verdadeira água. Ele inquieta essa mulher, ele questiona essa mulher, ele deixa ela curiosa a ponto dela querer beber a água da vida. Então, o tempo bem utilizado, não estou falando de encher a agenda. Nossa, às 9 eu vou fazer isso, às 10 aquilo, às 11 aquilo. Não é isso. Mas o tempo bem planejado, ele vai resultar em bênçãos para a minha vida. Porque tem gente que tem fardo. Tem gente que carrega fardo com o tempo. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Mas a gente nem sabe se amanhã estaremos vivos. Então, a gente vive vivendo um futuro, sonhando com o futuro, não vivendo o presente. E o presente é o tempo. Eu tenho prestado muita atenção no tempo, porque o meu tempo de vida, olhando pela Bíblia, tem mais 5 anos demais, ou 15 anos que seja. Você sabe, então, querido, quando eu penso sei isso que eu também. já tenho 65, mas o tempo de vida, qual eu até hoje eu já vivi, foi buscando Deus, foi vivendo e aprendendo o que Deus tem para nos ensinar, o que Ele nos ensina. E tenho trazido, como hoje de manhã estava lendo, Provérbios capítulo 3, diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia. Então, quando eu olho para o Salmo 90, que tem 70 anos, eu olho para o provérbio que Deus acrescenta anos, vida e paz. Buscar ânimo. Eu me alegro. Agora é para quem está na faixa dos 50 para lá. Esse é o nosso texto agora. Porque eu creio na palavra dele, que ele vai acrescentar com vida e paz, que diz a palavra que está no meu coração. Amém. Eu me alegro em Deus. Amém, irmão? Amém. E pastora, quando esse versículo do Salmo 90 que a pastora leu, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcance o coração sábio, eu me recordo da vida de Salomão, né? Os 3 livros de Salomão, né? Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. É como se fossem 3 etapas da vida dele, né? Cantares como se fosse a sua juventude, o seu vigor, né? Provérbios ali começando a vida adulta, conhecendo o que é a vida, como que ela é e tudo mais. E quando ele chega em Eclesiastes, ele chega ao fim da sua vida, a sabedoria dos seus dias e tudo mais. E quando em Eclesiastes ele fala que ele experimentou tudo debaixo do sol para conhecer tudo. E ele fala, é tudo vaidade, é tudo como correr atrás do vazio. E ele fala, no fim dos meus dias eu aprendi que, acima de tudo, você tem que temer a Deus, tem que conhecer a Deus, tem que buscar a Deus. Isso sim é vida. Aleluia. E daí a gente se perde com muitas coisas e tudo mais, a gente busca ganhar, conquistar, mas a gente ainda se sente vazio. Por quê? Porque falta Deus, porque falta propósito. Tanto é que no começo lá de Sócrates e tudo mais, a filosofia buscava entender o que é a felicidade. Eles buscavam entender, buscar conhecer a beleza nas coisas simples da vida. Então, esses dias eu teve uma reunião no meu trabalho, e minha gestora falou assim, leva uma palavra de motivação pra gente e tudo mais. E daí eu lembrei dessa história da filosofia. O homem, desde o início, pelo seu vazio, por não conhecer a Deus, por não ter a Deus, ele buscava entender e compreender a felicidade. O que é a felicidade? O que eu preciso buscar para ser feliz, ser completo? Então eu falei sobre buscar a beleza nas pequenas coisas. Buscar enxergar a beleza nas pessoas, que são os nossos clientes, a beleza nos nossos colegas de trabalho, a beleza em nós e naquilo que fazemos. Porque por mais que a vida passa, tem os nossos momentos, se a gente tem essas memórias e a gente encontra a felicidade e o propósito nessas coisas, a gente se torna sábio. Porque eu creio que quando Moisés fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que alcance o coração sábio, não era só pelo tempo que ele já viveu, mas era porque, Senhor, eu não sei se eu vou viver amanhã, então me ensina a contar os meus dias, me ensina a viver o hoje, a aproveitar, né? Porque depois ele fala aqui, Senhor, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias na minha vida. Então saber também aproveitar o tempo. É isso mesmo, Hugo. Boa colocação. E você fez me lembrar que Eclesiastes 12:1, bota aí para o pessoal de casa, quando ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias, no tempo chamado hoje, que é o tempo da tua
mocidade, quando você está cheio de vigor, quando você está cheio de vida para fazer as coisas, quando você tem projetos e sonhos, está tudo fervilhando dentro da gente, né? Antes que venham os maus dias, antes que chegue aquele tempo em que você vai precisar de ajuda de alguém, onde você vai precisar de um vigor a mais. E chegam os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento algum, não tenho prazer neles. Porque o tempo do homem é exatamente isso. A gente corre atrás de muitas coisas. Coisas que eu valorizava quando eu tinha 18, 17, 20, 30, hoje não tem valor mais para mim. Parece realmente que eu corri atrás do vento. Mudou-se o meu foco. O que tem valor? Tem valor é lembrar do Criador. Tem valor buscar ao Senhor e a buscar na sua palavra. Porque, como nós lemos lá no Salmo 90, de eternidade e eternidade, Ele é Deus. Eu vou passar, você vai passar, você que está em casa vai passar. Você está achando que não vai. Você está achando que você está brigando por uma caneca na pia, você está brigando por uma toalha que ficou na cama, você está brigando por alguém que arranhou seu carro, você está brigando por uma disputa de trabalho, mas o tempo vai passar. O que não vai passar é essa palavra. Ele diz assim, ó, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele reconhece a fragilidade do homem, porque ele diz assim, ó, minha vida está passando, Senhor. Daqui a pouco, 70, 80, já não estou aqui. Quanta gente não foi embora esse ano? Mas ele diz, o Senhor continua sendo Deus. Eu vou e o Senhor continua. O mundo não vai parar. Você acha que o mundo para porque acontece alguma coisa para mim? Porque morre alguém, parou o mundo? Não para o mundo continua existindo, a palavra continua regendo. E ele vai mais fundo ainda, Moisés, quando ele diz assim, ó, de geração a geração. O Senhor é o nosso refúgio. Sabe o que ele está dizendo? Me ensina, Senhor, que todo tempo, de geração em geração, se eu tiver problema, é para o Senhor que eu vou correr. É o Senhor que vai refugiar a minha vida. E hoje a gente está vendo que não acontece isso. Nós estamos freneticamente ligados. A mocidade hoje, ou vocês mesmo, não sei, teve gente que chegou a ter 2, 3 empregos. A gente até brinca, né? Eu sou mais que o pai do Cris. Tenho 2, 3 empregos. Eu trabalho em 3 empregos. Mas qual é a produtividade de se trabalhar em 3 empregos? O que acarreta isso sobre a sua vida? Um dinheiro que daqui a pouco vai embora? Eu não sei se vocês já notaram, quanto mais você ganha, mais você gasta. Você diz assim, se eu ganhar 10 mil, eu vou guardar 5. Não guarda? Você gasta os 10 mil. E aí você fica se perguntando, cadê os 10 mil? Não, se eu ganhar 20, se eu ganhar 30, porque você vive fora de um planejamento. Você vive num tempo que você tem que comprar, consumir, viver aquele momento. Você vive na vaidade que Salomão colocou lá. A gente corre e busca, porque a gente acha que o tempo cronos, que é esse tempo que a gente está vivendo, o tempo da nossa vida é o mais importante. E se Deus quer nos abençoar, se Deus quer nos dar alguma coisa, Ele sai do tempo kairos dele e entra no nosso tempo cronos para nos abençoar. A gente não tem que estar ficando preocupado, porque Deus não está limitado nesse tempo. Se Deus tivesse limitado nesse tempo, pergunta se Sara teria filho. Pergunta se Abraão faria algum filho. Não teria condições. Deus não se limita ao tempo. Nós ficamos limitando ao tempo, porque nós vamos nos envelhecendo. Esses dias eu estava olhando no espelho, eu falei, eu não tinha essa marca. Eu não tinha essa expressão aqui. A minha pele não fazia isso que ela está fazendo. Mas o tempo passou. E o tempo vai passar. Só que o tempo, ele passa conforme eu quero. Tem gente que vive freneticamente o dia todo. Aí chega num tempo, tem pressão alta, tem problema cardíaco, tem depressão, tem síndrome do vazio, porque nada está bom, nada satisfaz. E a gente precisa aprender a se satisfazer no Senhor. A buscar e a contar os nossos dias diante do Senhor, senão nós vamos viver de tragédias, nós vamos viver de tempo que falta, enquanto o tempo não falta. O texto que a pastora citou sobre a mulher samaritana, ali Jesus mostra o valor do tempo e a graça do tempo. Ao mesmo tempo ele mostra o valor do tempo, ele mostra que a graça, além de a graça ser gratuita mesmo, de fato, o valor do tempo. Vocês vão fazer compra,
mas eu vou falar do reino para ela. Amém. Aí, o tempo que ele teve com ela virou uma missionária, uma evangelista que falou para o povo samaritano que ele gastou ali 5, 10 minutos ali do valor. Não foi do tempo. mais que isso, né? E ele foi bem assim no finalzinho da tarde, né? Enquanto ele falava, e você colocou uma coisa muito boa: tempo de cuidar das coisas do Pai, tempo de cuidar das coisas da terra. Às vezes a gente tem cuidado das coisas da terra. Às vezes nós temos sido a Marta, temos estado agitado por tantas coisas, mas não temos nos assentado num tempo de qualidade para estar com o Senhor. Pastores, eu costumo dizer para mim, às vezes, se eu trocar o tempo que eu fico em WhatsApp, ou Netflix, ou em filmes, ou alguma coisa que não seja assim produtivo para o reino, se eu trocar esse tempo, eu tenho certeza que eu fico mais íntimo do Senhor. Mas Só muito você? mais. Se eu trocar esse tempo por Bíblia, se eu Todos trocar nós, esse né? tempo por pregação, se eu trocar esse tempo por oração, eu tenho certeza que que o resultado é certo, que a vitória é certa. Aí você vive uma vida de alegria, onde se debocha da derrota, se debocha da morte, se debocha da notícia ruim, né, pastor Célio? É isso mesmo. É interessante que quando falou o texto, né, eu não tinha analisado, depois comecei a pensar. Nós aprendemos na escola que o tempo tem passado, presente e futuro. E quando vocês falaram da mulher, aí eu comecei a analisar. Ela vivia no passado. Que ela falou, ó, maior que meu pai Jacó, ele tira água do poço. Eu conheço toda a história da Bíblia, eu sei. Só que Jesus é o presente. Jesus estava ali no presente. Eu assisti um filme que chama Pequenos Espiões. Né? Criança, eu sou criança, né? Parece, mas eu sou. E eu aprendi muito nesse filme. Porque, resumindo o filme, um dos personagens, ele queria o pai dele de volta. Ele tinha perdido o pai. O pai já tinha morrido. Aí ele começou a construir relógios lá e fez, resumindo o filme lá, para que ele pudesse encontrar de volta. Aí os pequenos espiões entraram no filme. E em várias partes do filme falou sobre o tempo. Uma das partes interessantes, que era o guardião do templo, disse para a mulher, que era uma das responsáveis pelos espiões, falou assim, como você quer alguma coisa, se você não cuida nem da sua família, se você não tem nem tempo com a sua família? E ele queria aquele tempo de volta, e as crianças explicando para ele, eu também perdi minha mãe, eu não posso voltar no tempo, não tem como voltar no tempo. Aí eu vi Eclesiastes 3:11, por favor, coloque aí, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso ao seu tempo, e pôs no coração do homem a eternidade, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus que faz todas as coisas no seu tempo. Tudo Deus faz no seu tempo. Mas é difícil esse tempo, né? Então, Você está falando desse tempo, mas às vezes esse tempo parece que é difícil, esse tempo da espera, né, Sérgio? então, e a Bíblia diz que nós temos que discernir os tempos, porque existem dias maus. E nós, às vezes, queremos viver no passado, e aqui já foi ministrado várias vezes. Se eu vivo no passado, ou eu sofro porque o meu passado foi ruim, né? Ou eu sofro porque meu passado foi bom e hoje não é bom. Então eu tenho que aprender a viver cada dia, cada momento. Eu lembro de uma fase de um pastor que falava dizendo assim, ó, se Deus permitir eu faço tal coisa, se Deus permitir eu vou em tal lugar, porque às vezes nós temos costume, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer isso, esquecemos de viver o hoje, esquecemos de viver o presente. E como foi ministrado aqui, ó, Deus está nos ensinando a contar os nossos dias para que nós alcançamos o coração sábio. Nós somos todos jovens, né, Roque? Nobre, bonito, inteligente, como diz a namorada do irmão aqui, ó, nós somos lindos, nosso Deus é lindo, nós somos lindinho, tudo lindo de Deus. Então, gente, o tempo passa, o tempo voa, mas Deus continua sendo Deus bom e maravilhoso. Mas esse tempo voa mesmo. E você fica falando aí, a minha cabeça fica voando aqui também, que às vezes a gente precisa, no tempo, esperar o tempo de Deus, né? Exatamente. E falando de Eclesiastes 3, é muito significativo para a gente quando a gente começa a ler esse texto e Deus fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de ajuntar pedras, mas tempo de espalhar. Tempo de abraçar, mas tempo de ficar longe. Tempo para tudo. E quando Moisés fala, me ensina a ter um coração sábio,
a sabedoria da vida, que a vida vai trazendo, a maturidade, que nem a pastora falou, olha, antigamente isso para mim tinha valor, mas hoje para mim não tem. Por causa que a vida ensinou a pastora. Que nem, um dia eu estava conversando com um amigo meu, da época que, né, a gente aproveitava a vida, ia para as festas e tudo mais, só que hoje ele tem uma filha, ele trabalha, ele falou, Hugo, para mim não é mais a mesma coisa. Ontem eu fui para uma festa, só que eu não consegui aproveitar, não é mais isso. E eu falei, Paulo, é por causa que a vida, as suas escolhas, as suas experiências, trouxe isso para você. Hoje você valoriza uma coisa que antes você não hoje você valoriza uma coisa que você não valorizava. E o valor daquilo que você tinha nas coisas, hoje já não tem mais para você. Hoje a sua prioridade é sua filha, é você dar o melhor para ela, você quer trabalhar e tudo mais. Antigamente não, você não tinha essa responsabilidade. E a vida exige isso da gente também, pastora, quando a gente vai crescendo e tudo mais. Como uma árvore, a gente, como criança, uma sementinha germina e começa a crescer. E a gente se torna uma árvore. Só que por toda a vida, como árvore, a gente vai estar crescendo. Só que chega um momento nas nossas vidas que a gente precisa amadurecer. E para isso, a vida exige da gente escolhas, atitudes, para que isso venha nas nossas vidas, para que isso aconteça e a gente amadureça. Por isso que tem gente que só cresce, mas não é maduro, né? Mas tem gente que também amadurece cedo demais, por conta das experiências da vida. E quando, se Deus permitir, ano que vem eu caso. Aleluia! Então, e o pastor foi pregando, né? Foi pregando e tudo mais, falando sobre a vida, sobre as escolhas que nós vivemos no nosso hoje, aquilo que nós plantamos ontem. Eu comecei a pensar sobre isso e a refletir. Eu falei, Senhor, eu estou num ponto da minha vida que eu estou crescendo, mas parece que falta algo. E isso foi entrando dentro do meu coração. Então eu falei, eu preciso ter uma escolha, uma atitude que a vida vai exigir de mim, para que eu venha amadurecer, para que coisas novas comecem a acontecer. É o tempo da vida. Então eu falei, eu preciso tomar essa atitude, eu preciso fazer essa escolha. Eu vou me casar para que essas responsabilidades, essas experiências venham para a minha vida e eu possa crescer e amadurecer. É algo que se eu tivesse solteiro eu não ia viver, mas então eu escolho isso para que eu possa viver e amadurecer e crescer. É uma situação, né, pastora Isa, como saber tratar o tempo, né? O Hugo falou, tratar o seu tempo, e cada um tem a sua cabeça. Para Caleb, quando ele tinha 80 anos, para ele não faria diferença nenhuma, é como se tivesse 40 anos atrás. Eu estou tão forte hoje como há 40 anos atrás. Como o Paulo também falou, cada um trata o tempo da forma que quiser, a mente da pessoa, cada ser humano é de um jeito. Paulo falou assim, quando eu era menino, pensava com menino, agora eu sou homem. E cada um trata o tempo. Por exemplo, se eu falar de mim hoje... Melhor não falar? Eu engordei um pouco, já estou pedindo socorro, dor ali, dor aqui, dor acolá. Eu tenho só 35 anos e umas dor que está aparecendo que eu falei... De 70, 80? Eu não estou como há 15 anos atrás. Estou mais lento, mas... E cada um trata o seu tempo. E Caleb, para ele, não fez diferença nenhuma para tomar posse daquilo que Deus tinha falado para ele. O tempo. No tempo. No tempo de Deus. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar também. O tempo de Deus não é o meu tempo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam ao nosso tempo, a contento para nós, e não no tempo de Deus. O que a gente faz, Senhor, abençoa-me com isso, eu preciso disso, daquilo. Mas a gente coloca as nossas coisas diante de Deus para que Ele faça no nosso tempo, e não para que Deus venha sobre o nosso tempo e realize as nossas coisas. É o contrário que a gente tem feito. É como pôr uma bandeja e falar assim, ó, abençoa esse, esse e esse. Não é, Senhor? Cumpre aqui, no seu tempo, a tua vontade em cada uma dessas coisas. E a gente aprende que a gente precisa esperar o tempo, porque se a gente não esperar o tempo, o Hugo estava falando da sementinha. Se eu colocar a sementinha ali na terra, e eu espero 2, 3 dias, eu vou lá e tiro a terra. Deixa eu ver como está a sementinha. Ah, não está nada. Fecho a sementinha de novo. Dou mais 10 dias, vou lá, tiro. Ai, começou a sair um negócio. Cubra a sementinha. Quando eu for a terceira vez, a sementinha está morta. Não vai crescer. Porque eu passei o tempo. Eu fui lá mexer quando não era tempo de mexer naquilo. É a mesma questão daquela da metamorfose da lagarta, né?
é lagarta, aí ela vai para a fase de linfa, daí ela vira casulo, daí do casulo ela vira borboleta. Mas se, porém, eu lá na fase do casulo, quando ela já está quase para sair, chegando ao final, eu quero dar uma forcinha para ela sair de lá, o que acontece? Ou ela vai morrer, ou ela não vai conseguir voar, e daqui uns dias ela vai estar morta, porque foi antes do tempo. Então, a precipitação no tempo mata propósito, mata sonhos também. Tira a gente do propósito de Deus, porque a gente se precipita. Vamos tomar o caso de Saul. Se precipitou em sacrificar, porque achou que estava demorando o tempo de chegar Samuel. Matou o propósito de Deus. Matou os sonhos de Deus para a vida dele, aquilo que Deus tinha para ele. Então, a gente precisa entender esse tempo, mas, ao mesmo tempo, se a gente ler lá em 2 Samuel 24, a gente vê Davi ungido bem antes ele foi ungido, menino ainda, no campo. Mas ele não foi empossado rei, ele só foi ungido. Ele teve todo um tempo de preparação, todo um tempo de Deus ensinar, todo um tempo de Deus levar a um amadurecimento, que é isso que você estava falando. José também, né? E nesse tempo que ele está sendo levado, o que acontece? Saul persegue, quer matá-lo, tem ciúme, tem inveja, e ele esconde na caverna. Quando ele tem a chance, que o soldado fala, ó, Saul está ali, dá para você matar, vai lá e mata ele. Extermina com a vida. O que ele faz? Ele não toca. Porque se naquele tempo ele tivesse tocado, ele também teria acabado com o seu propósito, com o propósito que Deus tinha para ele. Eu preciso falar, eu tenho que desabafar, é hoje que eu falo. Você mata propósitos de Deus na sua vida. Não é Deus que tira, porque o tempo está conosco. Somos nós que tiramos isso. Porque nós vamos matando pela imaturidade. Aí eu continuo falando coisas de menino, sendo homem. Nunca chego à maturidade. Nunca entendo que é a sabedoria que você disse, que eu vou aprendendo com a circunstância, com aquelas coisas que vão acontecendo na minha vida, boas ou más, do meu passado, de escolhas certas ou erradas, elas vão me forjando. Você só é quem você é por todas as escolhas erradas e certas que você fez no passado. Senão você não seria. Eu tenho visto, ouvi pela semente qual ele falou, a palavra de Deus, ela é uma semente. E quando a palavra de Deus, ela cai no coração nosso, e ela permanece, ela começa a dar fruto. Ela começa a trazer vida para a nossa vida. Ela começa a nos trazer força, porque eu vejo gente que não tem nenhum vigor, não tem mais força nenhuma, você faz uma oração sobre ele, e esta pessoa vem uma força nele e se levanta. De onde que vem essa força? Do poder da palavra, você creu no seu coração, Deus viu que você creu e trouxe força para tal pessoa. E esta semente, como está escrito aqui na palavra de Deus, a pastora falou hoje que nós ia falar sobre tempo de vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, versículo 20, e o 21, 22, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido e não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que o acham e saúde para o seu corpo. Então, como tempo de vida, nós temos que pegar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ainda que a palavra fuja, você leu, você creu no momento, e você fala, essa palavra, eu vou viver desta palavra, e amanhã está acontecendo uma coisa adversa, e você esqueceu desta palavra. Você esqueceu da palavra da vitória. E a palavra da vitória, quando ela permanece no nosso coração, nós vencemos. Nós pode ter certeza que a vitória vem, pode ter certeza que tudo quanto nós pedimos a Deus, Ele deu, porque você creu na palavra. Aleluia. Aleluia. Bom dia, Eliane Provinciato. Te amo em Cristo Jesus. A Maria Nunato. Bom dia, Vilma. A esposa do presbítero também está aqui. Cadê os homens? Ó, acorda aí, os homens sumiu aqui. A Isa comemora. Chama isso, a galera. A Isa comemora. Chama aí, seu povo. Ô, Ilse, questão, pastores aqui, questão do tempo. Quando você
aceita o Senhor como único, suficiente Salvador, você sai de um tempo para ir para um outro tempo, para uma mudança de vida. Uma coisa triste que acontece no nosso meio, quando fala assim, eu sempre fui assim, eu não mudo, e não sei o quê. Então, aquela nova criatura dentro daquilo que a pastora falou e que o Hugo também falou, aquele processo, quando acontece uma pancada na vida, tem pessoas que não mudam e continuam na mesma coisa. Igual a pastora falou, você tem que forjar o seu caráter. Quando você é uma nova criatura, você não tem mais a mente do mundo, você tem a mente de Cristo. Amém. Porque é outro tempo Outro que você tempo. está vivendo na sua vida, né? É Aí. outro tempo mesmo. A gente sai de um tempo onde a gente andava perdido, onde você não tinha direção, onde você não tinha norte, para um tempo aonde você vai ser implantado na oliveira verdadeira, onde você vai receber, como diz Romanos 11, da raiz vai vir a seiva para transformar aquele que era a oliveira brava. Porque foi isso que aconteceu conosco, nós fomos enxertados. E quando há esse enxertamento, a gente começa a receber o quê? Alimento de Deus. Então, o meu caráter, ele tem que começar a ser o quê? Mudado. E caráter não é demônio. Caráter sou eu. A gente tem mania de dizer assim, porque o Satanás está furioso. Isso foi Satanás. Coitado do diabo. Tem coisa que não é nem culpa dele. É caráter meu. Coitado do diabo. Porque não é problema dele. Fui eu. Foi o meu caráter que fiz aquilo. Fui eu que entrei naquela confusão. Não foi Satanás. Mas ele abriu a portinha. Eu tinha entendimento da palavra. Eu fui porque eu quis. Eu falei porque eu quis. Eu agi porque eu quis. Então, eu tenho que ser maduro agora para as consequências daquilo que eu fiz. Porque quando eu estou em Cristo, nova criatura sou. Então, diz que agora eu tenho a mente de Cristo. Então, eu penso como? Como Cristo. Então, se eu assisto, nós estamos no mês de agosto, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Vamos contar só domingo, 4 cultos. São 24 cultos de domingo que eu já assisti. Vamos dizer que você só veio de domingo na igreja. Então, 24 mensagens não conseguiram falar com o meu coração para mudar o meu caráter. Então, o que eu fiz? Eu só disse assim, Senhor, me recebe. Só escreve meu nome, porque eu vou continuar na mesma coisa que eu estava, sem mudar. A mudança, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, não existe. Quando eu aceitei Jesus, eu não morro mais assim, eu não vivo mais assim. Eu morri para Cristo, para viver com Cristo. Eu morri para o mundo, para viver as coisas de Deus. Então, não dá mais para eu viver dessa maneira. Pastora, não perca seu raciocínio. A pastora foi em 1 ano, mas quando é 20 anos? Quando é 30 anos? Mas vamos falar daquilo que está perto. Por isso, eu gosto desse texto aqui de Efésios 5, 15 e 16. Põe aí para mim. Ele diz assim, nós estamos falando do tempo. E muitas vezes as pessoas não mudam, apesar do tempo. É o Matusalém da vida. 1000 anos escutando e não muda. A gente vai falar daquele eunuco que está descendo e Felipe encontra com ele e ele fala, o que está lendo? Ele falou, como é, porque ele estava lendo as escrituras em voz alta, porque era costume naquela época de ler em voz alta, e ele falou, entendes o que lê? Ele falou, não, me explica. O cara entende na hora, e ele pede para ser batizado, e na hora ele é batizado. Por quê? Porque a palavra chegou no tempo certo, o coração dele estava disponível para ouvir aquilo. Matusalém ouviu 1000 anos. Se a gente vê o povo que estava com Noé lá, ouviu, sei lá, se foi 100, se foi 90, 120, quantos foram, e não conseguiram ouvir. Tem gente que vai estar na casa de Deus e não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Vai passar o ano todo recebendo mensagem do céu e vai continuar vivendo do mesmo jeito que vivia, achando que está vivendo com Deus, mas está longe de Deus. Efésios 5, 15, Hugo, eu já passo para você que você está aí. Segura aí que você vai falar. Portanto, vede prudentemente como andais. Quando fala andar, não é de você caminhar para lá e para cá, é o seu procedimento, é a sua conduta. Não como nécios, e sim como sábios. Continua para mim. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vamos ter embates na vida. Você vai ter conflitos na sua vida. Como que você vai resolver esses conflitos? Como que você vai resolver as questões que aparecem aí na sua casa? Com seu filho, com seu marido? Como que você resolve situações adversas lá no seu trabalho? Conta para pagar, dentro do ministério.
Como que se resolve? Se eu não aprender a remir os meus tempos. Porque remir não é diminuir, não. É saber agir dentro do tempo. É saber trazer lá o kairós de Deus para o tempo com a sabedoria de Deus. Porque tem hora que você diz assim, corta a cabeça. Sabe lá na Alice, a rainha maluca? Corta a cabeça. Ela mandava cortar a cabeça de todo mundo. Então você quer cortar a cabeça de todo mundo. Mas Deus não age assim. Deus diz assim, sede bons e misericordiosos com os maus. Então, sede bons e misericordiosos com aquele que não tem entendimento, com aquele que não chegou ao amadurecimento que eu e você chegamos. Então, a gente vai levando as pessoas junto, porque o amadurecimento requer tempo. Você tocou num ponto, e eu estou de novo aqui falando, quando você falou de José, o tempo para José, do cumprimento da promessa, não era para os irmãos dele, era para ele, era para o amadurecimento dele. Porque se ele encontrasse com os irmãos, e se ele mesmo não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, no final, ele não conseguiria ter o coração que ele teve, e entender que fora Deus que levava. Porque para ele, em todo o tempo, foram os irmãos que venderam, os irmãos que eram ciumentos, os irmãos que provocaram. Ele precisou passar por diversas situações para, no final, entender. Fora o Senhor que me trouxera até aqui. Fora o Senhor, não foi vocês estão perdoados. Deus tinha algo muito mais. Então, o tempo de Deus difere do meu tempo. Mas o tempo de Deus realiza propósitos. O tempo de Deus trata caráter. O tempo de Deus põe as coisas no lugar. O meu tempo, ele faz a coisa ficar e lamaceia tudo, para não falar outra palavra feia, enche tudo de barro para tudo quanto é lado, ele só quebra propósito e nos dá trabalho para consertar. Então, quando você diz assim, a pessoa vem, está ouvindo a palavra, e a pessoa está com a síndrome da Gabriela, eu sou assim mesmo? Porque ainda a gente precisa trabalhar o caráter dessa pessoa. E vou dizer que alguns erros são cometidos por nós mesmos, porque achamos que a pessoa aparentemente está pronta, aparentemente está bem, mas ela não está, porque ela não chegou naquele tempo. Mas a culpa também não é só dela, a culpa é minha, porque eu também não preparei ela direito para aquele tempo. Eu só achei que ela era boa para aquele tempo, e ela não era boa para aquele tempo. Então, a gente precisa entender isso. Vai, Hugo, que está coçando sua língua. Tua mão está suando aqui. Para de falar, pastora. Não, é bem isso, mas entrando nesse tema, eu tive uma experiência assim. Eu não estava preparado e fui colocado como líder de jovens numa igreja que eu congregava, só que eu precisava ser liderado. Não era o tempo para mim. E isso me afetou, me machucou, mas também me ensinou. E falando sobre isso, a gente vê, em comparação à vida de Sansão e a vida de Davi. Sansão, ele tinha um propósito de libertar o povo de Israel. Só que o que ele faz? Ele se antecipa, perde o propósito de Deus e deseja cumprir os seus desejos, suas escolhas. O que ele faz? Ele toma para si uma mulher do povo do Filisteu. E a palavra do Senhor diz que aquilo provinha do Senhor. Só que a gente vê que Salomão, ele se perde no propósito de Deus. Ele vai, ele se deita com uma prostituta e tudo mais. Por mais que ele tenha a força e o vigor, a gente vê que ele é uma pessoa que é para aquilo, que tem aquele propósito, como a pastora falou. A gente vê que a pessoa consegue, só que não é o tempo dela. Também o Salomão se perdeu no seu tempo. Ele não remiu o seu tempo. Então, ele se perdeu nisso, e a gente vê como que é o fim da vida dele. No final, ele fala, Senhor, hoje eu entendo que as minhas escolhas me tirou do seu propósito. Então, me dá força só mais uma vez para que, pelo menos agora, na minha morte, eu cumpra o seu propósito na minha vida. E o que eu quero enfatizar aqui é que, quando ele decide se casar, a palavra diz, isso provinha do Senhor, seus pais não sabiam disso. E, às vezes, a gente toma escolhas nas nossas vidas que são bênçãos de Deus, né? A gente escolhe casar, a gente escolhe trabalhar, muitas coisas que são propósito de Deus na nossa vida, que são vontade de Deus, só que não é no tempo certo. Porém, Davi, quando a gente vê a vida dele, como a pastora disse, ele foi ungido jovem, só que ele teve um tempo de preparo para o Senhor para se tornar rei. Tanto é que quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele fala, não, eu não vou, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O Senhor no seu tempo vai tirar ele. Se esse é o propósito do Senhor, se é me colocar como rei, então no tempo dele, Saul vai sair e eu vou me tornar rei. E é tão incrível que em Salmo 119:9 fala assim, como purificará um mancebo o seu caminho?
observando conforme a palavra do Senhor. E eu creio de todo o coração que foi Davi que escreveu o Salmo 119. Então, Davi, desde pequeno, por causa da palavra do Senhor, ele teve essa sabedoria de remir o seu tempo, de entender o tempo. É o que Eclesiastes 3 diz. Então, tem tempo para todas as coisas. Então, a sabedoria de viver o tempo, de viver a vida, é também saber o tempo de cada coisa na nossa vida. E falando sobre transformação, como o Caio falou, novo tempo, a Tá gente vendo que aqui nasce todo de mundo novo. tem opinião, né? Todo mundo quer falar. Todo mundo, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, a gente se torna nova criatura, a gente se torna um bebê na fé. Então é necessário crescer, começar a engatinhar, andar, né? É o que Paulo fala, olha, vocês é como bebê sem leite, mas já era para vocês, tá na picanha, no churrasco, era para vocês estar comendo feijoada, mas vocês estão bebendo leite ainda. Então volta ao princípio. Então quando a gente aceita e começa essa caminhada de fé, a gente se torna um bebê e é necessário esse crescimento. E a palavra do Senhor nos diz, quando o Salomão ele termina de construir o templo, ele está orando ao Senhor, ele fala, Senhor, quando o seu povo vir orar, ouve a oração do teu povo, perdoa os seus pecados. E Deus, o Senhor fala, olha, aquele é o povo que clama pelo meu nome, né? Aquele que ouvia a minha voz, se arrependesse dos meus caminhos, né? Tudo mais. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele fala sarar a sua terra, eu creio que o Senhor é o único que pode nos dar um novo tempo, como vocês estavam dizendo. Aleluia. Por isso que eu creio que essa palavra pode transformar aquele que é um assassino. Por isso que eu creio que essa palavra pode transformar aquele que é um mentiroso, aquele que é um estrupador, aquele que é um roubador, aquele que é um assassino. Eu creio que essa palavra pode transformar, porque o Deus é justo, nós vamos colher tudo que nós plantamos, mas quando nós nos arrependemos, Ele nos dá uma nova terra, uma oportunidade de plantar coisas novas, para colher coisas novas e diferentes. Quero falar bom dia aqui pro Juninho, meu primo, saudade. Seja a minha bem-vindo. irmãzinha, Gislaine, A Giza tá aí. aqui. Seja bem-vinda, Giza. Aldri não falha. Aldri é benção. Antônia e Antônia. E Antônia? Eu vou finalizar que eu falo demais também, né? Da forma, eu fico assim, Jesus é maravilhoso mesmo. Tá, o Hugo falando aqui, a gente viaja, né? A gente vai viajando e Jesus, ele nunca vacilou, não vai vacilar e não vacilava no seu tempo. Por quê? E se tratando de reino principalmente, né? Desde a barriga. Quando se encontrou com João Batista na barriga, a barriga da mãe de João Batista tremeu, os dois tremeram. Depois que nasceu, ele foi crescendo, com 12 anos e já estava ensinando. Aí quando ele foi ensinando até chegar na cruz, ainda ensinando, e quando ele subiu, ainda ensinando os seus discípulos que ficou. Ele não vacilava. Todo tempo era Todo um tempo não perdido. Tem um ditado que diz assim, louco quem pica dinheiro, né? Alguém está picando dinheiro aqui, gente? Pode picar lá em casa, né? Ninguém. Tem para picar? Agora é cartão. É cartão. E insensato é aquele que desperdiça o tempo. Porque o tempo, ele não volta. Ele é irrecuperável. Não adianta falar assim, eu vou dormir para recuperar aquilo que eu perdi. Você não recupera. Foi. Nós não temos tempos a mais, nós temos tempo a menos. A cada dia está passando. E a gente precisa aprender a utilizar esse tempo e utilizar esse tempo com sabedoria, utilizar esse tempo com qualidade, utilizar esse tempo com aquilo que realmente vale a pena. E não com aquilo que daqui a pouco está passando. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente vai comer, se vai mandar a criança para a escola, se não manda a criança para a escola. A gente se preocupa com a conta. Não tem que me preocupar, Ilse? Tem. Você tem que fazer planejamento para você não se preocupar. A gente se preocupa porque não tem planejamento. Quem tem planejamento não se preocupa. Nem com o dinheiro, nem com a roupa, porque é muito, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se a gente abrir o guarda-roupa, a gente vai ver que a gente tem tudo que a gente precisa ali. É que a gente não sabe como utilizar aquilo que a gente tem. Eu abro o armário e eu digo assim, eu não tenho isso para fazer almoço, eu tenho tudo o que eu preciso. É que eu não sei fazer aquilo que está dentro do meu armário. Porque se eu quisesse, eu faria e teria um almoço de domingo legal. Não, só almoço de domingo se tiver frango assado, macarronada, sei lá o que as pessoas comem hoje em dia. Aí é o meu almoço legal. Não. Dentro do tempo que eu estou vivendo, da estação que eu estou vivendo um tempo de inverno, está na escassez das coisas.
Não, eu estou vivendo num tempo de muita abundância, estou vivendo num verão, numa primavera, que o negócio está... Então, nesse tempo, organiza a sua vida. Tempo de guardar ou é tempo de gastar? Tempo de dar ou tempo de receber? Eu preciso me organizar isso, porque vai chegar um tempo que as coisas também vão ficar apertadas, são os dias maus. E nesses dias maus, o que eu vou fazer? A gente tem desperdiçado o tempo. E muitas vezes eu desperdiço o tempo, sabe com o quê? Com falatório, com pensamentos errados. Eu fico voando com outras coisas. O Clayton, no comecinho, disse assim, se eu gastasse o mesmo tempo que eu gasto nas minhas séries, naquilo que eu gosto, com a palavra de Deus, eu estaria muito mais lá na frente. Todos nós, quando aprendemos a remir o tempo com aquilo que realmente importa, nós estaríamos muito lá na frente. Às vezes não é nem com série, não é nem com filme, mas é você conversando uma conversa que não produz. Às vezes é você lá no seu quarto dormindo. Ai, que você gosta, comer e dormir. Só durmo. Mas o que você produziu nesse dormir? Nada. Não produz nada. E a gente precisa entender que o tempo está escasso. Como diz, daqui a pouco, num piscar de olho, ele virá. E quando ele vir, ele vai levar. Mas vai levar quem? Quem estiver no tempo certo. Sabe as virgens prudentes? Quem tiver com óleo. Quem estiver lá com a sua lamparina acesa. Mas está todo mundo caminhando para a igreja. Nós juntamos as 10 caminhando para a igreja, mas só 5 estão com a lamparina acesa. Só 5 estão utilizando o seu tempo. E é interessante que tudo que nós estamos conversando aqui, falando e analisando, aí eu vi como que Deus respeita o tempo. A Bíblia diz que ele é eterno, de eternidade a eternidade, Deus é eterno. Não tem como, né? Não tem princípio nem fim, ele é Deus. Ainda que você que está nos assistindo não conheça a palavra de Deus, não conheça Deus, por um motivo qualquer você está assistindo essa live, ele é Deus, ele é eterno. E quando você vê na criação do mundo, quando Deus começou todas as coisas, ele foi respeitando o tempo. No princípio, porque Deus, os céus e a terra, houve dias, separação entre dias e dia, noite e noite, Deus foi fazendo tudo. E que eu acho muito bonito, que uma vez eu questionei, eu nasci no tempo certo. Imagine se nós tivéssemos nascido no tempo do Velho Testamento, de Adão, de Moisés, de Davi e tal. Aquele tempo, o Espírito Santo só via sobre algumas pessoas, capacitava alguns, mas o povo tinha lei, o povo tinha decreto, o povo tinha homem que ensinava. E era um tempo também que Deus preparou para o homem. Aí eu pensei, se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, ensinou os 12 discípulos, a igreja, o povo, tudo aprendeu, milagre, como nós citamos aqui alguns milagres, algumas coisas que aconteceu, era um tempo. Todo tempo Deus foi respeitando. E como que eu aprendo a remir meu tempo? Como que eu aprendo a saber que o tempo é saudável, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja? Direcionada pelo Espírito Santo. Porque hoje nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E ele nos ajuda a contar os tempos, ele nos ajuda a instruir no tempo. Gálatas 4:4 diz assim, ó, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Até nisso Deus caprichou, como foi citado aqui. Até nisso Deus fez no tempo certo. Não atrasou, nem adiantou. E aí Ilse comentou alguma coisa assim sobre o tempo de Deus, Kairos, e o tempo Cronos, nosso tempo. Na matemática tem tempo. Na música tem tempo, ele é músico, sabe melhor que eu, se errar o tempo lá, pega tudo o compasso da música. Na geografia tem tempo, na história tem tempo, na vida tem tempo. Nós temos o nosso tempo. E se o nosso tempo for tempo saudável com Deus, ainda que você ainda não conheça a Deus, que deve conhecer, enquanto dá tempo, porque os dias são maus. O tempo que nós vivemos hoje, da pandemia que está acabando, graças a Deus, não devia nem ter começado o tempo desse Covid, é um tempo. É um tempo que muitos falam assim, eu aprendi bastante. Agora eu estou com a família, mas não posso abraçar a família. Agora eu estou com os amigos, mas não posso nem cumprimentar direito os amigos. É um tempo que nós vamos refletir. E muitas pessoas estão colocando nas redes sociais. Será que quando terminar isso, alguém vai aprender alguma coisa com isso? Sempre aprendemos, gente. Há tempo de aprender, há tempo de ensinar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo. Todo propósito debaixo da terra existe um tempo. O que você tem feito com o seu tempo? O que você faz quinta-noite? Que domingo agora, o Ageu trouxe uma palavra, quinta agora, o Ageu trouxe uma palavra, e eu olhei para a igreja, tinha poucas pessoas. Domingo passado, o pastor trouxe uma palavra,
faltou muita gente. E hoje, à noite, nós vamos ter uma palavra, é o tempo de Deus, templo da palavra de Deus. O que você vai ficar fazendo na sua casa? Venha para a igreja, aproveite, vem no templo do templo, entendeu? Aleluia. É isso mesmo, gente. A gente está chegando ao final. E só para a gente fechar e não ultrapassar muito o tempo, hoje nós recebemos como presente de Deus o dia chamado hoje. E esse hoje começou com 24 horas. Nós ganhamos 144 minutos, nós ganhamos 86 segundos. E às vezes a gente olha e fala assim, 24 horas é muito tempo, né? Até chegar. Mas se a gente não agir dentro desse tempo, a gente perde o tempo. E perdendo o tempo, a gente perde os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque a gente vai encaixando todas as outras coisas, menos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Daqui a pouco, o tempo vai passar, a sua vida vai passar, porque assim diz a palavra de Deus, como fumaça, a minha está passando. A do outro já passou. Todos passarão. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, o que fica para você nessa manhã? O nosso tempo tem que estar um tempo inserido em Deus. E que nós possamos contar, aprender a viver no tempo de Deus e a viver com sabedoria. Adquirindo o coração sábio diante de Deus. Aquela história, não tenho tempo, eu quero ler uma coisa para vocês que eu ouvi, e eu gostei muito. Eu não tenho tempo porque não tenho interesse. Porque quando a gente tem interesse, a quarta-feira pode virar sábado, aquele dia que você está tranquilo. Quando você tem interesse, a madrugada para você vira dia. Quando você tem interesse, qualquer momento vira oportunidade. E nós temos feito do tempo a desculpa para não fazer aquilo que temos que fazer, porque nós não temos tempo. Nos anos 50, diz que as pessoas diziam, que elas mais diziam, era, eu te amo. Eu te amo. Eram as 3 palavras que elas diziam, eu te amo. Diz que depois, para os anos 60, 70, 80, e agora no ano 2000, diz que a palavra que as pessoas mais dizem, as 3 palavras, eu não tenho tempo. Meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não tem tempo para mim. Eu não tenho tempo de ir na igreja porque eu tenho que fazer isso. Eu não tenho tempo daquilo. Vai chegar um dia que nós vamos chorar pelo tempo que nós não demos tempo na presença de Deus. Porque só a presença de Deus nos enche. Só a presença de Deus nos refaz de novo, para que a gente possa andar a cada dia. Então, o tempo de hoje é o melhor tempo que eu tenho, porque eu não sei se eu vou ter o tempo de amanhã. Então, o hoje é o essencial para mim. Então, hoje, você pega na sua casa o tempo que Deus te concedeu, se prepara para que você possa. Eu estou falando para você que é membro deste lugar e para você que também não é, mas reserva um tempo para estar na casa de Deus, um tempo de qualidade, para que você possa aprender de Deus e a praticar de Deus. Porque também só ouvir e não praticar não vai mudar. Você vai ficar como Matusalém, 1000 anos e nada muda. Precisamos remir o tempo, contar o nosso tempo para adquirir corações sábios na presença de Deus. A questão, assim, nós estamos no final. Às vezes a pessoa que está em casa pergunta assim, mas qual que é o valor desse tempo? Pergunte para uma mãe que teve um filho prematuro. Pergunte para aquele cara que avançou o sinal vermelho e bateu o carro. Pergunta para aquela mãe que não investiu o seu tempo no seu filho e hoje ele está drogado, hoje ele está roubando. O tempo, ele tem muito valor, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. E o tempo é hoje, de você estar com seu pai. Hoje é o tempo. Tem uma passagem que diz que Jesus passou 3 anos do ministério dele andando com seus discípulos. Chegou um tempo que ele disse assim, eu vou para a casa do meu pai. Sabe como ficou o coração deles? Entristecidos. Entristecidos.
Mas eles tiveram 3 anos. E talvez em 3 anos eles brigaram, disputaram posições entre eles. E não aproveitaram o tempo com ele. Então, aproveita o tempo hoje para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa estar com Deus. Aproveita o tempo de hoje para você desfrutar a sua família aí na sua casa. Para você ficar com quem você não fica a semana inteira, porque a gente troca pelo WhatsApp, pela série da vida. A gente troca por outras coisas. Aproveita esse tempo chamado hoje. Então, as considerações finais aqui, vamos começar lá pelo Hugo, para a gente fechar. Amém. Uma manhã abençoada. E sobre tempo, Jesus é o maior exemplo nosso. Ele deixou a eternidade, que é o maior tempo que existe, para entrar no nosso tempo, para dividir a história e centralizar o tempo nele, no que ele fez naquela cruz. Amém. Por isso há o antes e o depois de Cristo. Amém. Porque ele trouxe esse tempo para a gente que a gente tinha perdido, o tempo da eternidade, da salvação. E que o Senhor abençoe a cada um de vocês que ouviram, que se dispuseram a ficar até o final e aprender sobre o tempo, e a cada um de vocês que me ensinaram nessa manhã. Em nome de Jesus. Não deu tempo de falar do tempo. Vai ficar falta o tempo. Mas, resumindo, eu vou dizer o seguinte. Maria e Marta tentou ensinar Jesus sobre o tempo. Falou assim, ó, eu sei que meu irmão há de ressuscitar Lázaro no tempo certo. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Dá tempo. O tempo é de Deus. Então, se você está afastado de Deus, se você não vai em nenhuma igreja evangélica, Igreja Cristo Salva, a Rua Olavo Bilac, está de portas abertas, querendo você hoje à noite, às 19 horas, um culto abençoado. Obrigado por estar conosco. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Obrigado. Eu quero só fazer uma colocação de que um ex-assassino falou uma coisa para mim lá na chácara do meu pai. Ele falou assim, Clayton, eu me arrependo muito daquilo que eu fiz. 10 segundos daquele gatilho que eu puxei, me deu 7 anos de cadeia. 10 segundos. Aí ele falou assim para mim, hoje estou totalmente arrependido, porque a mulher que eu matei deu aula para mim. Misericórdia. Então, eu falei, a questão do tempo, e você que está nos ouvindo, talvez agora, nesse instante, é o momento de você aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador, agora. Ou durante o dia, ou no culto à noite, aproveite seu tempo. E hoje tem uma palavra à noite, o tema é uma vida extraordinária com Deus. Não perca, que vai ser muito bênção para a sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Para você que está em casa, tempo de conserto, tempo de mudança, tempo de reavaliar a própria vida. Olha para você, olha para a sua casa. Às vezes a gente acha que a mudança está no outro e a mudança está em nós. Às vezes o tempo da nossa mudança é chamado hoje. Faça essa mudança. Adquira do Senhor um coração sábio para você poder fazer todas as coisas sem que haja transtorno e conflito. Guardamos vocês, que vocês tenham um dia abençoado hoje, às 19 horas. Começamos com o louvor dos céus e vamos pôr uma palavra dentro daquilo que o Senhor quiser destilar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra que está no meu coração, quando começamos a falar, ela já começou a trabalhar dentro de mim, e a palavra é sobre o tempo. E a palavra de Deus diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deus está perto de cada um de nós. Deus está no nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus é bom até com os maus. Deus é bom até com aqueles que não quer Deus. Deus é bom com eles. Então, quando diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, amados, é o nosso tempo. Ontem à noite eu coloquei acho que umas 4, 5 Bíblias na minha cama para poder aprender, poder estudar, para poder falar hoje. E até falei pouquinho, né? Mas acordei 4 horas da manhã e ali fiquei meditando no que eu tinha lido, buscando a Deus. Levantei e fui para a mesa, mais a Bíblia, mais o dicionário, buscar para aprender um pouco mais de Deus. Aonde a graça e a misericórdia de Deus nos vem é quando nós buscamos Ele com o coração. Então vamos buscar o nosso Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso vigor. Buscamos ao Senhor e Ele pode ter certeza que Ele vem, porque Ele não está distante, Ele está perto de nós.
Eu quero abençoar a igreja Cristo Salva e todos aqueles que nos ouvem nesta manhã, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que tenha um domingo de paz, um domingo em santidade, um domingo de amor. Que a graça do Senhor o cubra de cada um com essa misericórdia tão grandiosa que é do nosso Deus. Tenha um bom dia e hoje à noite temos nosso culto. Aqui, como o pastor falou, Rua Olavo Bilac, né? O número que é? 250. 250. Nós encerramos mais um Maná da Manhã agora. Graças a Deus. Que hoje, como diz a palavra do Senhor, em todo tempo, louvai ao Senhor. Então, nessa noite, que nós possamos louvar ao Senhor junto e tenhamos um tempo de contentamento na presença do Senhor. Amém? Tenham um bom dia a todos vocês. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês.